Na mitologia egípcia, Osíris foi um dos reis divinos que governaram o Egito. Ele havia herdado o poder de seu pai, Geb. Osíris se casou com Ísis e, segundo alguns relatos, trouxe agricultura e civilização para o povo do Vale do Nilo. No entanto, poucas de suas lendas envolvem suas ações como rei. Osíris foi assassinado por seu irmão Sete. Ele não deixou herdeiro, então Sete assumiu o trono e se desfez de seu corpo. No entanto, a morte não foi o fim da história de Osíris. Ísis remontou o corpo do marido e o embalsamou, tornando-o a primeira múmia. O poder do deus só cresceu após a morte. De gerar um filho morto a ser separado de sua alma, o papel de Osíris como rei dos mortos talvez fosse mais importante do que o de qualquer governante vivo. O mito mais famoso sobre Osíris foi o de sua morte. Osíris era filho de Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Ele se casou com sua irmã, Ísis, e eles governaram como rei e rainha. Seu irmão Sete era o deus do deserto e das tempestades. Ao longo da história egípcia, várias razões foram dadas para o ódio de Sete por Osíris, incluindo um chute ou um caso com a mulher de Sete, Néftis. Alimentado por esse ódio, Sete assassinou seu irmão sem se importar com as consequências. Escritores greco-romanos posteriores elaboraram a história, mas os próprios egípcios nunca escreveram a maneira da morte de Osíris. A escrita tinha o poder de influenciar a realidade no pensamento egípcio, então o crime não deveria ser escrito. No final do Novo Reino, uma crença se desenvolveu em que Sete cortou o corpo de seu irmão em muitos pedaços e os escondeu em todo o Egito. Escritos anteriores, no entanto, sugerem que o corpo de Osíris foi selado em uma caixa ou jogado no Nilo para ser comido por crocodilos. Sete assumiu o trono enquanto Ísis e Néftis procuravam pelo corpo de seu irmão. Seu luto foi tão intenso que suas lágrimas inundaram o Nilo, e todos os anos depois disso, o rio transbordou em memória da dor de Ísis. As deusas eventualmente encontraram o corpo ou pedaços dele em mitos posteriores. Em uma tradição, o único pedaço de Osíris que não pôde ser encontrado foi seu pênis, que permaneceu na terra para torná-la fértil. Ísis e Néftis trabalharam juntos para reconstituir o corpo de Osíris e impedi-lo de se decompor sob o calor do sol. Tofos aconselhou e Anubis criou o embalsamento para evitar que o deus perdesse sua bela aparência. Depois de vários dias de trabalho, eles haviam completado sua tarefa. Osíris se tornou a primeira múmia. Em algumas histórias, Sete e seus aliados continuaram a assediá-los. Ísis lutou para proteger o corpo de seu marido de danos nas mãos de Sete e seus seguidores. A deusa então tomou a forma de um falcão e usou suas asas para soprar vida no corpo de seu marido. Osíris renasceu e o casal concebeu seu filho, Horus. No entanto, o renascimento não foi permanente. Osíris viveu o suficiente para garantir que ele tivesse um herdeiro e então retornou à Terra dos Mortos. Ele permaneceria lá até o fim dos tempos. Osíris forneceu uma ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Durante sua gravidez, Ísis se escondeu de Sete. Muitas imagens a mostram em um matagal de papiro neste momento. Após o nascimento de seu filho, Ísis até se refugiou entre os habitantes humanos do Egito. Em uma história desse período, uma mulher rica se recusou a abrigar a deusa e seu filho, mas uma mulher pobre os acolheu. Um escorpião picou o filho da mulher rica por sua ofensa, mas Ísis teve pena daquela mãe e curou a criança. Essas histórias são mais frequentemente contadas em textos de cura, que dão instruções sobre como curar as mesmas doenças que afetaram Horus quando criança. Ísis tornou-se uma grande deusa da cura depois de proteger seu filho de picadas de cobra e doenças. Quando Horus chegou à idade adulta, ele desafiou seu tio pelo trono. Em vez de uma batalha, no entanto, os dois lutaram diante de um tribunal de deuses. Horus era o herdeiro legítimo como filho de Osíris, mas o julgamento ainda durou 80 anos. Muitas vezes se diz que isso ocorreu porque Geb, que serviu como juiz principal como ex-rei, favoreceu seu filho em vez de seu neto. Por fim, porém, chegou-se a uma resolução. Em algumas versões da história, Sete foi totalmente derrotado, mas em outras, Horus recebeu as ricas terras ao redor do Nilo, enquanto Sete foi banido para o deserto árido. No entanto, em muitas crenças, Sete levou o corpo de Osíris ao seu túmulo.
Somente através de um enterro adequado pelo rei que o seguiu, o deus poderia finalmente completar sua jornada para a vida após a morte. Uma vez que Osíris foi enterrado com as devidas honras e sacrifícios, ele e seu filho assumiram papéis complementares. Horus era o rei dos vivos, enquanto Osíris se tornou o rei dos mortos. Ao longo de grande parte da história egípcia, os faraós se comparavam a Horus. Com o tempo, eles passaram a ser vistos como as encarnações humanas do filho de Osíris. Isso deu aos reis do Egito uma conexão direta, tanto com a autoridade divina, quanto com os segredos da vida após a morte. Acreditava-se que após a morte, o espírito do faraó governaria ao lado de Osíris. Os faraós olhavam para Osíris como seu pai e seu primeiro modelo de realeza. Poucas fontes escritas no Egito detalham os eventos do governo de Osíris antes da morte. Embora eles geralmente concordem que ele era um governante bom e próspero, sua morte e subsequente renascimento foram elementos mais importantes da história. Autores gregos e romanos, no entanto, abordaram a questão de como Osíris era na vida. No entanto, seus relatos muitas vezes eram filtrados por sua própria crença de que os deuses egípcios eram aspectos próprios que pertenciam a uma cultura mais austera e menos criativa. Osíris estava associado aos mesmos elementos que fizeram da cultura egípcia o que ela era. Em seu mito, ele representou o ciclo de vida e morte, que definiu a visão de mundo egípcia. Ele estava particularmente associado à agricultura que possibilitou a vida no Vale do Nilo. Portanto, é possível que o povo do Egito visse Osíris como o primeiro rei a trazer-lhes cultura e permitir-lhes viver em relativo conforto e segurança. É duvidoso, no entanto, que as lendas egípcias originais de Osíris incluíssem descrições de seus discursos carismáticos e habilidade na música. Uma invenção da era grega é de fato o nome de Osíris. O nome Osíris, como muitas das divindades egípcias, vem da transliteração grega da língua egípcia. Infelizmente, é quase impossível dizer como Osíris era realmente chamado em sua língua nativa. Os hieróglifos egípcios representam combinações de consoantes, mas não contêm sons de vogais. No caso de nomes como Osíris, traduzir o sistema de escrita do Antigo Egito é ainda mais complicado pelo uso de símbolos especiais que não são usados em palavras mais comuns. Isso significa que os nomes geralmente não são escritos foneticamente em hieróglifos. Os sons associados ao nome de Osíris só podem ser estimados com base em palavras semelhantes e transliterações em outros sistemas de escrita fonética. Muitas dessas interpretações fazem referência ao olho de Horus, o símbolo da divindade e realeza mantido pelo filho de Osíris, e em muitas imagens também pelo rei dos mortos. A alma de Osíris, chamada de Ba no Egito, às vezes era considerada uma divindade separada. Quando o corpo morreu, o Ba foi liberado. Essa era apenas uma parte da alma, mas era considerado o aspecto mais importante da personalidade e da identidade individual de uma pessoa. O Ba representava o poder ou a reputação da pessoa. Era a força do caráter de um indivíduo, que era particularmente forte para um deus. Alguns acreditavam que o Ba poderia assumir uma forma física se fosse particularmente forte. Como um deus, o Ba de Osíris era forte o suficiente para se tornar divino por si só. Em algumas partes do Egito, o Ba de Osíris era adorado tanto como uma forma do deus, quanto como uma divindade individual. Nesta forma, foi chamado Banegedit, que significa o Ba do pilar da continuidade. Os adoradores de Banegedit acreditavam que esse aspecto da alma de Osíris era o que mantinha sua influência sobre as inundações do Nilo e a fertilidade que elas proporcionavam. Como muitas culturas, os egípcios viam a vida e a morte como conceitos relacionados e interdependentes. Tudo o que crescia vinha do solo, um lugar de morte. No Vale do Nilo, a ligação era especialmente clara. O solo fértil do vale era resultado de inundações anuais. A agricultura só foi possível ali por causa de um evento destrutivo e mortal. Osíris era o rei dos mortos, mas seu mito também o mostrava como um deus que havia passado pessoalmente pelo ciclo de renascimentos. Seu breve reavivamento resultou em um ato de concepção e no nascimento do próximo rei. O deus rei estava assim ligado à terra e ao seu processo anual de nascimento e morte. Há alguma evidência de que os egípcios pré-dinásticos podem ter adorado Osíris muito antes da morte e do embalsamento se tornarem centrais para a sua religião.
Dois de seus atributos identificadores, que se tornaram símbolos de realeza para todo o Egito, eram o cajado e o mangual, ferramentas tradicionais dos pastores. Combinado com as imagens de carneiro de Selba, isso dá alguma credibilidade à teoria de que Osíris era um deus primitivo de rebanhos e gado antes de sua mitologia se desenvolver em uma realeza. A devoção posterior a Osíris ainda reconhecia seu papel na Terra. Plutarco, por exemplo, descreveu um ritual no qual os pedaços do corpo do deus eram feitos de grãos e replantados ritualmente para trazer a fertilidade de volta ao solo. Na arte, o deus era geralmente mostrado com pele verde, que representava o crescimento de nova vegetação e seu próprio renascimento semelhante. Embora ele estivesse envolto em curativos de múmia e governasse a terra dos mortos, seu corpo refletia vida e fertilidade. A ressurreição de Selba foi apenas uma explicação dada para o papel contínuo que Osíris desempenhou no ciclo de renascimento. Outro foi desenvolvido com a história de seu corpo sendo espalhado pelo país. É provável que essa história tenha se desenvolvido para criar ligações mais imediatas entre o deus e seus muitos templos. Dezenas de locais ao redor do Egito alegavam manter um pedaço do corpo destruído do deus e, portanto, reivindicavam seus poderes regenerativos. Essa história também foi usada, no entanto, para explicar como Osíris tornou a terra fértil, mesmo depois de ter sido removido dela. Em algumas versões da lenda, o pênis do deus é o único pedaço de seu corpo que Ísis não conseguiu recuperar. Ela moldou uma cópia para conceber Horus, mas o verdadeiro órgão sexual do deus foi deixado na terra do Egito. Esse pedaço de seu corpo foi usado para justificar como ele poderia continuar dando sua fertilidade ao Egito. Na mentalidade antiga, a perda de seu pênis tornou Osíris menos masculino. Ele se tornou uma divindade que não era nem feminina, nem totalmente masculina. No entanto, ele permaneceu a principal fonte de fertilidade. Nessa visão, ele não era mais um poder masculino, mas um poder que podia ser acessado por todos os egípcios. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e se tiver algum vídeo ou assunto que você gostaria de ver aqui no canal, deixe aqui nos comentários e até a próxima!